Olá, seres humanos, aqui estou eu e, bom, como vocês podem ver, o vídeo de hoje será um vídeo em que eu estou gravando, não será eu falando, então não será um podcast comum. Enfim, o meu plano de hoje era continuar escrevendo o livro que eu estou escrevendo, como vocês devem saber, e gravar com meu amigo Alan. A gente ia gravar um podcast hoje pro meu segundo canal, que eu já falei no podcast anterior, mas como o filho da puta do Alan falou que hoje não tá lá muito legal para gravar, e eu também tô sentindo que hoje eu não tô muito basicamente eu preciso de um pouco mais de tempo para conseguir escrever o capítulo que eu tô no momento, que é um capítulo bem complicado, uma peça-chave, vamos colocar assim, do livro que eu estou escrevendo. Eu vou precisar de mais uns dias até começar de fato a escrever esse capítulo. Eu pensei, mano, se eu não fizer nada agora de manhã, eu não vou, eu não tenho nada planejado pro resto do dia, sabe? Então, ou eu faço alguma coisa, eu substituo as tarefas que eu tinha agora para amanhã, ou eu vou passar o dia inteiro fazendo absolutamente nada e depois sentir aquela clássica sensação de culpa de que tô fazendo porra nenhuma e que a vida tá passando e blá blá. Então eu pensei um pouco e decidi que eu iria fazer, já que faz muito tempo que eu não faço recomendação de livro, eu decidi, já que eu também tô devendo um pouco para um pessoal, fazer um vídeo de recomendação de livros. Inclusive eu fui ver qual foi o último vídeo que eu fiz de recomendação de livros e tá datado que foi há 2 anos. Sim, 2 anos atrás, já faz tempo pra caralho. Eu tava achando que era na casa de 1 ano, mas não, é 2 anos. Então realmente eu preciso fazer algo novo nesse sentido, então aqui estou. Enfim, eu dei uma olhada no meu Scoob para ver quais livros eu li desses 2 anos para cá, e aí eu dei uma selecionada nos livros que nesse período me chamaram mais atenção. E como vocês já lembrando, já deixando advertido para vocês que a maioria desses livros que eu selecionei tem, eu diria que mais ou menos a metade, tem uma boa dose, uma boa pitada de metafísica. Então assim, se você é uma pessoa que é materialista e que por algum motivo você não gosta de materialista, ou sei lá, você é nietzschiano, ou a puta que pariu, eu recomendo que você feche logo esse vídeo, porque você não vai gostar das minhas recomendações, porque, como eu disse, boa parte delas é calcada sobre metafísica, boa parte delas versa muito sobre metafísica. Se você também é ateuzinho, leite com pera e não pode falar de Deus, feche esse vídeo também, que com certeza você não vai servir para você as indicações. Mas enfim, é isso, tá dado o aviso. E sim, vai ficar esse barulho de ventilador de fundo, porque o ventilador tá ali, ele tá ligado e tá um calor da porra, então não tem como não ficar ligado essa merda. E sim, vai ficar com a música ali ligada. Eu sei que vai ficar um barulho meio merda, porque ventilador e música junto vai ficar... Enfim, vai ficar uma bosta. Mas é isso, bem-vindo à realidade. Na realidade as coisas não são, as coisas têm ruído, as coisas não são bonitas, as coisas têm sujeira, as coisas não são igual ao mundo das ideias de Platão. Então se você não consegue lidar com a realidade, você só gosta de vídeo editadinho, vídeo, sabe, lisinho, a lá Felipe Neto, a lá canal de Platinho, a lá canal de sei lá quem, que deixa tudo lisinho e bonitinho, cara, eu sugiro que volte para esses canais, ou então que você cometa suicídio, pelo simples fato de que a vida humana não é assim, e de que o mundo das ideias, o mundo em que tudo é perfeito, está muito distante da realidade. E a realidade é isso, cara. É ruído, é barulho, é calor, é sofrimento, é isso, cara. É isso, não tem o que fazer. Enfim, mas chega de falar dessa merda e vamos para as indicações. E outra coisa, eu também não vou falar muito aprofundadamente sobre cada livro. Eu não vou ficar muito, sabe, falando muito sobre algum livro específico, pelo simples fato de que eu tenho consciência de que quem quiser ler, quem tiver interessado, vai correr atrás. Eu posso falar uma palavra ou 50 mil palavras. Quem tiver interessado vai correr atrás, e quem não tiver interessado, eu posso falar 500 milhões de palavras, não vai correr atrás, sabe? Então assim, se você tiver, eu só vou falar um pouco sobre cada livro. Se você tiver interesse, você corre atrás, você baixa o PDF, você compra o livro. Se você não tiver interesse, não sei nem por que você está fazendo nesse canal. Mas enfim, é isso e vamos começar essa merda. Bom, o primeiro livro que eu separei de recomendação, e que inclusive foi um livro que eu citei no último podcast, é esse daqui. A Consolação da Filosofia do Boécio. Eu sei que tá meio ruim de ver, eu tô vendo aqui pela câmera, mas enfim, dá pra vocês lerem. A Consolação da Filosofia do Boécio, que é um livro que com toda certeza deveria ser mais lido, principalmente pro pessoal que é entusiasta de filosofia. Só que o Boécio é um cara meio que acaba por ser injustiçado. Por quê? Porque o Boécio tá no período medieval, ele tá num período em que basicamente ele tá meio que circuncidado por grandes nomes da filosofia, e aí o nome dele, que só deixou essa obra, se não me engano,
A Consolação da Filosofia, ou talvez até tenha deixado alguma outra coisa, mas assim, a magna opus dele é esse. Ele está circuncidado por grandes nomes da filosofia, que é o quê? É Platão, é Aristóteles, é Santo Agostinho e depois dele o Tomás de Aquino. E sendo que ele só deixou esse escrito. Então, assim, geralmente só o pessoal que sabe da existência desse livro é o pessoal que está fazendo faculdade de filosofia, que realmente tem interesse em filosofia, que é o meu caso. Eu estou fazendo curso de faculdade de filosofia. E aí eu acabei ouvindo o nome dele, do Boécio. Me interessei pela temática que me foi passada na aula, comprei o livro e é um livro, como eu tô falando, maravilhoso. E tipo, não perde nada para Santo Agostinho, não perde nada para Platão, não perde nada para, sabe, nenhum dos grandes nomes não perde nada. Por quê? Porque, cara, não vou aqui ficar explicando o que ele fala no livro, não vou entrar em spoiler. Mas assim, ele entra em grandes questões que todo mundo que tem interesse por metafísica ou cristianismo ou por simplesmente por entender Deus, por assim dizer, entra. Por exemplo, como é possível o livre-arbítrio, sendo que existe um Deus que já predeterminou tudo? E aí nesse livro o Boécio faz essa questão para a filosofia, e aí ela responde basicamente ela dá basicamente um argumento gigante do caralho. Mas assim, ela responde concretamente com argumentos fortes o porquê que uma coisa não afeta a outra, sabe? Ou porquê que, tipo, a presença unitemporal de Deus, como que isso não afeta a questão do livre-arbítrio, como que o Deus está presente e ter já previsto o presente, passado e futuro, como que é possível a liberdade humana nesse contexto? Será que ela existe? E sim, ela existe, porque é aquilo também que eu falei no último podcast, que Deus saber o passado, presente e futuro não significa necessariamente que ele atua sobre eles, e na questão da Deus existe tanto no plano da infinitude quanto no plano do atemporal. Logo, no plano de Deus não existe presente, passado e futuro, só existe presente. Então aquilo que a gente enxerga como passado ou futuro, simplesmente para Deus não existe. Tudo já aconteceu no plano em que Deus existe, tudo está acontecendo ao mesmo tempo eternamente. É bem complicado, eu sei, de vocês entenderem assim comigo falando contextualizadamente. Mas enfim, é o que eu tô falando. Leia esse livro, porque assim, é um livro maravilhoso e não perde nada para um Santo Agostinho, um Platão da vida. Infelizmente, como eu disse, ele é bem injustiçado, mas tá aí a minha recomendação para quem tiver interesse. Compre, leia, baixe PDF, sei lá, faça o que vocês quiserem. Enfim, essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação, que eu acho que eu nem preciso justificar porque tá escrito aqui, ó. Não dá pra ler. Spinoza. O nome do livro, já que não dá pra ler muito bem porque minha câmera, é Spinoza, Breve Tratado de Deus, do Homem e do Seu Bem-Estar, se chama o livro. Que é um livro foda, assim, tanto a edição que eu comprei desse livro é foda, porque a edição mesmo ela é muito bonita, vou até abrir pra vocês, ó. Ela tem tipo a capa da versão original, eu acho, sei lá. Mas assim, essa versão que eu comprei, essa edição que eu comprei é muito bonita. E o conteúdo do livro em si também é do caralho, sabe? Por quê? Porque ele versa muito sobre ética aliada a bem-estar humano. Como assim? Ele versa muito sobre metafísica. Ele versa sobre como o homem pode ver em harmonia, tanto se relacionando com o ambiente, quanto também se relacionando com Deus. Como seria possível a boa vida humana. Ele justamente argumenta sobre isso, que uma boa vida é uma vida que segue basicamente os preceitos de Deus. Uma boa vida é uma vida que segue os preceitos metafísicos. E daí resulta o bem-estar humano, que é quando o ser humano baseia a sua existência não no material, no físico, mas sim no metafísico. É óbvio que assim, o enredo geral, as ideias gerais do livro vão muito mais além disso. Mas é basicamente um livro em que Spinoza tenta unir metafísica com ética. E é um livro bem menos complicado do que a ética, que inclusive é a minha próxima recomendação, mas daqui a pouco eu já falo sobre ela. É um livro bem menos complicado do que o Ética do Spinoza, eu pelo menos achei. Então assim, se você, sei lá, você tem interesse em filosofia, mas você entende que Spinoza é pedrada pra caralho e você já tentou ler Ética e não entendeu porra nenhuma, tenta o Breve Tratado de Deus, do Homem e do Seu Bem-Estar, do Spinoza, porque também segue uma linha parecida com o Ética do Spinoza, só que é bem menos complicado por se tratar mais do campo da ética em si do que do campo assim metafísico e epistemológico. Então assim, eu particularmente acredito
acredito que seja de bem mais fácil entendimento do que o Ética do Spinoza. Enfim, é um livro maravilhoso também, para todo mundo que tem metafísica, eu recomendo fortemente. E a próxima recomendação, como vocês já devem ter visto, é o Ética do Spinoza, que eu acho que eu não preciso nem justificar o porquê de eu estar recomendando esse livro. Eu acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo que tem interesse em filosofia. E sim, é um livro complicado pra caralho, eu não vou mentir. Tem vários livros em filosofia que eu já li e que eu, sei lá, se eu for recomendá-los para vocês, eu mesmo vou falar, esse livro é complicado. Esse livro, Ética do Spinoza, é um livro que está na lista dos livros que com certeza são complicados. Mas assim, uma vez que você consegue apreender o que ele diz, cara, é um livro também igualmente maravilhoso. E eu não vou entrar aqui no campo de discussão de se o Spinoza está certo, se o cristianismo que está certo, se o Leibniz que está certo. Inclusive eu estou lendo um livro do Leibniz, que eu até falei no podcast anterior, que é o Ensaio de Teodiceia, em que tem algumas citações a alguns outros escritos do Leibniz, em que Leibniz supostamente refuta a ética de Spinoza, ou supostamente refuta Spinoza. Então, não sei. Mas assim, eu não vou entrar aqui no campo de quem tá certo, se é Spinoza, se é o Leibniz ou se é o Santo Agostinho, a puta que pariu. Mas esse livro aqui ajuda basicamente a compreender. Inclusive eu escrevi um livro baseado também nesse livro da ética. Escrevi um texto, o que aprendi com Spinoza. Esse livro ajuda a compreender que a gente é parte de algo muito maior do que nós mesmos, sabe? Que o simples fato da gente não se auto-justificar, da gente não ser autogerado, já indica que a gente é parte de algo muito maior do que a gente. Por que a gente não é autogerado? Porque a gente veio de algo exterior a nós, anterior a nós. A gente veio do nosso pai e da nossa mãe. E o nosso pai e nossa mãe vieram dos nossos avós, que vieram dos avós dele, que vieram da puta que pariu, enfim. Até chegar ao primeiro ponto, que foi o ponto inicial de tudo, sabe? E o porquê que quem criou o primeiro ponto, aí entra o argumento de Deus. Enfim. O fato é que, para todo mundo que tem interesse tanto em metafísica quanto epistemologia, também epistemologia, eu acho que Ética do Spinoza é assim, um livro fundamental. Mas eu só recomendo se você estiver num nível mais, entre aspas, avançado de entendimento filosófico. Se você começou ontem e está lendo ainda Platão e Aristóteles e Sócrates, cara, fique longe desse livro. Mas quando você já tiver um entendimento filosófico mais aprofundado, pegue esse livro. Quando você já estiver se arriscando por Kant, pegue esse livro, porque assim, é maravilhoso e é Spinoza, então eu acho que eu não tenho nem que argumentar o porquê de você dever ler. É obrigatório para todo mundo que curte filosofia. Enfim, o próximo livro, a próxima recomendação, é um livro bem conhecido, na verdade, é o A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. É um livro mais de sociologia, por assim dizer, do que filosofia. Mas assim, é um ótimo livro. Eu particularmente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não consigo mais gostar principalmente de calvinismo, principalmente por causa desse livro. Por quê? Porque pra quem me conhece sabe que eu detesto capitalismo. E esse livro basicamente ele dá evidências tanto históricas quanto sociológicas do quanto o protestantismo, algumas linhas do protestantismo ajudaram no estabelecimento de um sistema capitalista. O quanto que o protestantismo, a religião, serviu para o estabelecimento do capitalismo e para a expansão do capitalismo enquanto sistema de regimento social, por assim dizer, de regimento e organização até, por assim dizer. Enfim, basicamente ele versa sobre como algumas correntes protestantes ajudam e ajudaram o capitalismo. E por isso também eu particularmente eu não consigo gostar de protestantismo, especialmente do calvinismo, porque é uma das correntes assim que está no livro que ele mais argumenta e mais dá argumentos e evidências tanto históricas quanto também sociológicas de quanto essa porra ajudou no estabelecimento do capitalismo. Principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, ele dá exemplo pra caralho, dá referência pra caralho. Então, assim, é um livro... inclusive, eu dei uma pesquisada sobre esse livro. Esse livro foi, tipo, o livro inaugural da chamada sociologia científica, sabe? Sociologia, sabe, que não fica no campo do abstrato, mas sim no campo da evidência, tanto histórica
química quanto sociológica. E é algo que o Max Weber nesse livro faz pra caralho. Tem referência pra caralho. É o que não falta nesse livro, é referência. Então, assim, caso você tenha um certo interesse em saber, entender as raízes do protestantismo e entender como que o protestantismo, de certa forma, ajuda, em certos contextos, o capitalismo, por assim dizer, e ajudou o estabelecimento do capitalismo, e como o protestantismo tem algumas bases que se assemelham muito ao capitalismo, leia esse livro. Tipo, cara, não tem muito o que falar, é um livro clássico, então, assim, não tem o que falar, basicamente. Enfim, e se você for calvinista, nada contra você, mas eu não consigo mais ser calvinista. Quer dizer, eu nunca fui, mas hoje em dia, especialmente, eu não conseguiria mais ser calvinista depois de ser esse livro, nem fudendo. Enfim, o próximo livro que eu vou indicar pra vocês, que muitos de vocês, principalmente o pessoal de contra-acadêmicos, essa porra aí, e por aí já devem conhecer, é o A Educação da Vontade, do Jules Payot. É um livro assim, é um livro basicamente que une filosofia e psicologia. É um livro mais de psicologia, eu diria, do que filosofia. Mas assim, também tem um quê de filosofia nesse livro. Eu diria que é um livro com algumas tendências behavioristas, por assim dizer. Por que behavioristas? Porque o autor acredita que se você condicionar o seu cérebro, se você condicionar o teu comportamento, os teus hábitos a certas inclinações, por assim dizer, você consegue obter uma educação, o dito do livro, sabe? O nome do livro, a educação da vontade. Você consegue obter a educação da sua vontade. Basicamente, o livro inteiro versa sobre a seguinte pergunta: por que nós queremos, mas por que nós não podemos querer? Por que nós queremos o que nós queremos, mas nós não podemos escolher aquilo que nós queremos de fato querer, sabe? É aquela velha questão, sabe? Que acho que todo mundo que é de filosofia já se debateu. Por que a gente sente muita mais vontade, por exemplo, de comer um chocolate do que de comer uma salada, de comer uma... Porque a gente sente basicamente muito mais vontade de fazer coisas fúteis do que coisas produtivas. Por que a gente sente muito mais vontade de fazer nada do que de fazer coisas realmente produtivas? Por exemplo, porque a gente sente muito mais vontade de passar a tarde inteira jogando no computador, ou seja lá onde for, do que de passar a tarde lendo. Enfim, esse livro aqui tanto dá algumas respostas para essas perguntas, quanto também ajuda você na tentativa de você educar a sua vontade. É o próprio o título do livro. Você educar você mesmo, por assim dizer. Educar a sua vontade e educar você mesmo para você tentar ser uma pessoa mais... tanto produtiva quanto também melhor, por assim dizer, até no campo ético, vamos colocar assim. Enfim, é um livro que eu particularmente eu não acho que ele não entra muito a fundo em algumas questões filosóficas sobre essa questão da vontade, do querer e do porquê que nós queremos, não que nós queremos de fato, mas sim outras coisas. Ele não entra muito a fundo nisso, mas filosoficamente falando, mas ele entra um pouco a fundo mais no lado psicológico da coisa. E como eu disse, é um livro consideravelmente behaviorista. Eu particularmente eu não gosto muito de behaviorismo, já vou deixar claro para vocês, mas assim, não nego que uma certa dose de behaviorismo pode ser útil, sabe? Em certos contextos. Esse contexto, por exemplo, de educar à vontade é um desses contextos. Até também o contexto de educar seus filhos, educar a nova geração, também pode ser útil behaviorismo. Mas enfim, é isso. Também fica aí mais uma recomendação para vocês. Quem quiser ler, leia. Quem não quiser, foda-se. E, bom, o próximo livro é um livro que eu admito que eu nutro um certo carinho por esse livro, um carinho especial por esse livro, que não dá pra vocês ler direito, mas está escrito Blaise Pascal Pensamentos. Deixa eu ver se assim dá. Não dá. Caralho, vai se fuder. É Blaise Pascal Pensamentos do Blaise Pascal. Digamos que Blaise Pascal, para mim, de uns tempos para cá, ele virou uma das minhas principais influências filosóficas. Não principais, assim, comparável com, por exemplo, Spinoza, comparável com o Kierkegaard, não chega a esse ponto. Mas, assim, principais influências, assim, secundárias de influência, vamos colocar assim. Eu tenho várias influências primárias e algumas influências também secundárias no meu pensamento filosófico, entre aspas, por assim dizer. Pascal entra numa dessas influências secundárias, por assim dizer. Ele só não entra mais a fundo nisso porque eu ainda não li tantas coisas dele, também porque ele morreu muito cedo, ele não deixou de fato muitos escritos. Mas assim, tudo que eu li do Pascal eu considerei lindo e
como eu posso dizer, vi razão pra caralho em muito dos escritos de Pascal, do espírito geométrico e esses pensamentos que, aliás, já falando, esses pensamentos tem muito cristianismo nele, basicamente. Foi basicamente um livro em que Pascal meditava sobre a Bíblia e meditava sobre algumas verdades cristãs. Então, assim, esse é um livro basicamente sobre cristianismo, mas não é um livro que fica preso em cristianismo. Ele também fala pra caralho sobre a vida humana, sobre pessimismo, sobre os males, a miséria humana, sobre essa relação inentendível, inexpressável que é homem-Deus, a miséria do ser humano de querer ser Deus, mas nunca poder alcançar a estágio de Deus, a miséria humana de querer, por vezes, entrar em contato com Deus, mas não conseguir, essa miséria humana no geral, sabe? Digamos que esse livro do Pascal é uma espécie de Émile Cioran, só que muito menos puxado para o lado materialista, sabe? É uma espécie de Émile Cioran nos cumes do desespero, só que versão cristã, por assim dizer. Então, assim, tem um quê de esperança nesse livro, tem uma dose, assim, de esperança e de razão bíblica, por assim dizer, nesse livro. Então não chega a ser tão pessimista quanto no cume do desespero do Cioran, mas lembra um pouco pelo extremo pessimismo dele, do Pascal, principalmente ao falar sobre a raça humana, sobre a espécie humana, de como nós somos um bando de merda desesperado em busca de algo maior e a gente nunca consegue, e aí a gente acaba fazendo 1.500 atrocidades para chegar em algo maior que nunca chega, sabe? E que o único estágio de redenção é o estágio em que se está em ligação direta com Deus. Enfim, é um livro que, apesar de cristão, é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa, porque é o que eu tô falando, não fala só de cristianismo, ele fala pra caralho sobre a vida e a condição humana, e sem contar que é Pascal. Se você não sabe, Pascal é um dos grandes nomes, tanto da filosofia, quanto também e principalmente da matemática. Pascal, se você não passou pela escola, tem uma unidade de medida que se chama Pascal. 1 Pascal, 2 Pascais, 10 Pascais. Por quê? Porque foi ele que criou essa merda. Eu não sei se foi ele que criou, se ele que descobriu, se bem que é tecnicamente a mesma coisa. Mas enfim, Pascal, se você não sabe, foi um indivíduo inteligente pra caralho, que foi importante pra caralho na história da matemática. E isso por si só já vale a leitura desse livro, sabe? Então, enfim, esse é um livro que guarda especial carinho por mim. Então, é isso. O próximo livro vai ser uma indicação meio diferente, sabe? Porque vai fugir completamente da temática de tudo aquilo que eu vou indicar e já indiquei, que é esse livro aqui, ó, Napoleão, Uma Vida. Eu sei que vai ficar completamente descontextualizado eu estar indicando esse livro, do Vincent Cronin, porque tem vários livros que falam sobre Napoleão, mas esse foi o livro que eu comprei, que eu escolhi, que estava num preço legal, eu admito, e aí eu comprei. Assim, é um livro que eu indico tanto para quem quer entender a história de Napoleão, a história tanto também assim, Napoleão, figura política, quanto também Napoleão mesmo, ser humano Napoleão, sabe? É um livro que eu recomendo tanto para quem quer entender isso, o lado psicológico e sociológico da coisa, quanto também para quem quer entender um pouco da história europeia. Porque, querendo ou não, Napoleão foi uma parte importante da história europeia. Inclusive, foi por causa de Napoleão que a família portuguesa veio para cá, para o Brasil, e aí aconteceu a independência do Brasil e toda a merda aí que está nos livros de história. Então, assim, até para nós, brasileiros, Napoleão tem uma certa importância. Então, esse livro tem uma importância tanto histórica, caso você queira ler, quanto também, e agora a razão mais particular, quanto também de mostrar quem foi a figura de Napoleão, além daquilo que é mostrar na história, sabe? Quem foi o Napoleão, tipo, pessoa, se ele era uma pessoa ética, ou o que ele gostava de fazer, qual que era a comida favorita dele, tem muito desse tipo de coisa nesse livro. Então, assim, recomendo. Eu sei que ficou bem aleatório, bem assim, do nada descontextualizado, mas assim, é que eu tenho interesse em algumas coisas mais específicas, sabe? E Napoleão é uma dessas coisas, pessoas específicas nas quais eu tenho interesse. E aí, nesse contexto, eu comprei esse livro no escuro, sabe? Eu só fiquei vendo as avaliações da Amazon e achei que o preço estava legal e as avaliações estavam, no geral, boas. E aí eu comprei, meio que no escuro, e no fim das contas foi uma ótima compra, me ajudou a ter um panorama, assim, bem conciso de quem foi o Napoleão. E tem referência pra caralho, então não se preocupe, o cara não tá tirando dados da bunda, aparentemente, pelo menos.
Enfim, para quem tiver interesse não somente em Napoleão, mas também na história europeia, ou talvez até na história do Brasil, já que, como eu disse, isso até influenciou no Brasil, na independência, os caralho, leia esse livro, é um ótimo livro e tem um preço legal, por assim dizer. Eu, pelo menos, quando eu comprei na época, eu paguei acho que 58, quase 60 reais. Como vocês podem ver, tipo, é um livro bem grande, então assim, os 60 conto é justificado. Enfim, é isso e vamos pro próximo. O próximo, que na verdade é 2 livros, não é apenas um livro. Deixa eu ver se dá pra você. Tá escrito aqui, Kierkegaard. Sim, Søren Abe Kierkegaard. Pós-escrito As Migalhas Filosóficas, volume 1 e volume 2. Porque esse livro é dividido em 2 volumes. Pelo menos assim, na edição que eu comprei. Que é da editora Vozes. Que já é bem famosa nos escritos filosóficos. Enfim... esse pós-escrito As Migalhas Filosóficas, volume 1 e 2, está na minha lista de melhores livros que eu já li do Kierkegaard. E por que eu gosto tanto desse livro? Porque basicamente nesse livro o Kierkegaard versa bastante sobre a principal matéria dele, sobre a principal campo de estudo dele, a subjetividade. Ele versa bastante no porquê e como a subjetividade é a única fonte possível de se chegar em contato, a ter um contato com o infinito, ou seja, com a metafísica. O porquê que a subjetividade é o único portal o único portal possível para se chegar a verdades superiores, sabe? E é algo que pra mim faz muito sentido, sabe? Por quê? Porque eu particularmente eu enxergo que quando a verdade, ou qualquer coisa, pode ser até mesmo uma mentira, mas quando qualquer coisa é vivenciada de maneira particular, de maneira individual, o ser humano, o indivíduo absorve esta coisa de maneira muito mais intensa do que através de qualquer outra via, do que através da via do eu ouvi falar, ou da via do porque todas as pessoas falam isso, então é isso, ou da via do da experiência, vamos colocar assim, empírica, mas não subjetiva. Enfim, nesse livro Kierkegaard versa bastante pra caralho sobre a subjetividade e como que ela é capaz, como que ela é o único meio capaz de se chegar às verdades superiores. E isso vale não somente para a Bíblia e para princípios metafísicos, isso vale para qualquer coisa. Se você quer atingir qualquer coisa que está além de você, é por vezes até superior a você, você tem que atingir isso através da subjetividade, através do autoconvencimento, através da própria razão. Porque se você chegar através disso, através de outras pessoas, através de qualquer coisa que não seja o subjetivo, isso daí vai estar fracamente alicerçado e vai ser facilmente levado durante qualquer momento de crise, sabe? Então toda e qualquer crença tem que passar pela experiência subjetiva. Se não passa pela experiência subjetiva, é simplesmente enganação própria, é simplesmente status quo, é simplesmente status social, é simplesmente você seguindo a manada, por assim dizer. Então, enfim, para quem tem interesse no assunto assim de subjetividade, seja pela via psicológica, seja pela via filosófica, porque assim, subjetividade é um campo tanto filosófico quanto também da psicologia. Então assim, se você tem interesse em subjetividade, entender o que seria subjetividade, entender, por assim dizer, o como e o porquê a individualidade é tão importante para se chegar às verdades maiores e como que não pode se chegar através do outro, mas somente através de mim mesmo, eu recomendo fortemente esses 2 livros. O pós-escrito As Migalhas Filosóficas, volume 1, e o pós-escrito As Migalhas Filosóficas, volume 2. Os 2 são importantíssimos de ler. Enfim, é isso. Os próximos 3 livros, eu vou até mostrar para vocês. Os próximos 3 livros, Kant. Então, sim, eu acho que alguém gosta muito de Kant. Mas vamos lá. Eu vou falar de cada um de maneira assim resumida e é isso. E também pro pessoal da filosofia, eu acho que eu não preciso nem justificar, porque filosofia, Kant, é que nem falar filosofia e Platão, sabe? Não tem como você falar de filosofia sem falar de Platão. Kant é a mesma coisa, sabe? Não tem o que argumentar, nem a favor nem contra, não tem. Então, primeiro livro, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Eu tenho que terminar de gravar, eu acho, porque a câmera tá começando a ficar cheia, eu acho.
Mas enfim, primeiro livro, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Esse livro aqui do Kant é basicamente o livro em que ele fala e versa sobre... Deixa eu pausar aqui essa porra. Vai tomar no cu. Aí. Esse basicamente é o livro em que ele fala e versa sobre o imperativo categórico. Então assim, cara, se tu queres saber tudo sobre o imperativo categórico, mas só sobre isso do Kant, é só pegar esse livro, cara. Esse livro aqui é a fundamentação da metafísica dos costumes e a fundamentação do imperativo categórico. Então, assim, isso daqui tá basicamente, como eu posso dizer, a fundamentação filosófica e, entre aspas, ideológica, extremamente entre aspas, ideológica, do imperativo categórico. Isso daqui dá os argumentos a favor do imperativo categórico e explica também como que o Kant chegou no imperativo categórico como uma forma universal, uma tentativa de formulação universal de uma ética humana, por assim dizer. Então, isso por si só já se torna uma leitura obrigatória para estudantes de filosofia. Mas, de qualquer forma, eu recomendo esse livro tanto porque ele fala sobre o imperativo categórico, quanto também as bases pelas quais ele toma, os princípios pelas quais ele toma para chegar à formulação do imperativo categórico, são princípios que eu acho que qualquer pessoa que tem interesse em formular uma ética, principalmente de caráter universal, de caráter até humanista, pode adotar as mesmas bases tomadas por Kant. Muito possivelmente a pessoa vai chegar na mesma resposta que Kant, que é o imperativo categórico, que é age segundo a máxima da tua ação possa ser universalizada, algo mais ou menos assim. Vai chegar uma resposta assim, parecida com Kant. Mas assim, o fato é que simplesmente não tem o que falar, não tem como ir contra. Kant é a leitura obrigatória, e se você quiser fundamentar uma ética universal baseada na razão, leia essa fundamentação da metafísica dos costumes, porque foi exatamente a partir dela, de uma ética universal baseada na razão, que ele chegou nesse princípio do imperativo categórico. E se você quer saber mais, lê essa porra. Enfim, o próximo livro, que é um livro na verdade bem pequenininho dele, bem desconhecido do Kant, mas que eu particularmente gostei bastante, se chama Começo Conjectural da História Humana. Enfim, esse daqui da capa verde. É um livro bem pequenininho, na verdade ele nem é um livro direito. Esse Começo Conjectural da História Humana tem na casa de 30 páginas. E aí, nessa edição que eu comprei, tem mais de 100 páginas. Por quê? Porque é 30 páginas do escrito do Kant e 70 meio que de encheção de linguiça, entre aspas. Mas, enfim, de qualquer forma, eu recomendo pra caralho. Por quê? Porque esse livro, basicamente, o Kant versa sobre o começo da história humana de acordo com a história bíblica, sabe? Ele versa sobre como é possível e como foi possível que num universo em tese perfeito como o nosso, que aconteceu, como que a corrupção original afetou toda a humanidade, e isso deu origem ao começo da história humana. Como que Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva foi o começo, o que diz? O começo conjectural da história humana. Foi, segundo Kant e segundo a análise bíblica, o começo conjectural da história. O começo conjectural da história humana. Então, assim, é um livro que Kant basicamente versa sobre dois assuntos principais: história ou filosofia da história e Bíblia e cristianismo. Então, assim, se você tem interesse nesses dois assuntos, história ou Bíblia, leia esse livro, que é um livro, como eu disse, curtinho, tem tipo 30 páginas, mas assim, é um livro que Kant versa muito belamente sobre como o pecado começou. O pecado foi o principal marco do começo da história humana, e como o pecado foi basicamente o começo da história do mundo, o começo conjectural da história humana, como diz a própria capa, sabe? E como o pecado alterou toda a lógica de uma forma em que transformou um universo que era antes perfeito em um universo que se tornou não apenas imperfeito, como também temporal. E aí, por isso mesmo, começo conjectural da história humana. Enfim, é um livro curtinho e é bom pra caralho. E o próximo livro do Kant, que é o último livro do Kant que eu quero recomendar para vocês, que Kant, não tenho o que falar, é Religião nos Limites da Simples Razão. Sim, como vocês devem ter percebido, eu tenho bastante interesse em religião e metafísica e no cristianismo por si só. A Religião nos Limites da Simples Razão é basicamente um livro em que o Kant tentou conciliar, ou
de certa forma, conciliou os ideais cristãos, as máximas cristãs com a razão. Ele demonstra o porquê que se a gente for seguir, o porquê e o como das máximas cristãs não estarem em desalinhamento com a razão humana. O porquê que seguir muitas das máximas do cristianismo é algo que até para o campo da razão, que é algo que não explica a metafísica, que não explica o porquê Deus quis aquilo. Basicamente, Kant explica o porquê, não o porquê Deus quis que as coisas fossem como fossem, sejam como sejam, mas sim o porquê que seguir essas máximas que Deus estabeleceu para o ser humano, porquê que elas seriam boas. Até mesmo se você seguir o campo da razão. Por que é bom que a sociedade, por exemplo, que ninguém possa matar ninguém, que ninguém possa roubar ninguém, que XYZ que o cristianismo estabeleceu? Enfim, basicamente esse livro ele tenta contextualizar as máximas cristãs com as máximas da razão e mostrar que as duas são perfeitamente conciliáveis, sabe? Que não existe conflito entre a ética que é estabelecida pelo cristianismo e a ética que é estabelecida pela razão, que não existe conflito, pelo menos assim, via regras gerais, por assim dizer. Enfim, é um livro muito bom e é um livro relativamente curto, tem, sei lá, umas 200 páginas, então assim, se você tem interesse por religião e ou metafísica e ou Bíblia e ou fundamentação de uma religião humanista, por assim dizer, que é algo que, por exemplo, Auguste Comte, por exemplo, tentou, é interessante pra caralho, independente se você é cristão, ateu, a puta que pariu. Enfim, é um dos muitos livros que mostra que basicamente religião no geral não significa não significa irrazão, muito pelo contrário, naturalmente. Enfim, e o último livro que eu quero recomendar para vocês, que eu não tô com esse livro aqui porque minha querida namorada pegou emprestado, porque é um livro que trata de estética e ela faz faculdade de artes e ela gosta muito desse lance de estética, minha pequena menininha. Enfim, é um livro aqui que eu botei a capa aqui para vocês verem, é o Beleza do Roger Scruton. Sim, o Roger Scruton, que morreu ano passado. Como eu disse, eu não tô com o livro aqui, eu não vou poder pegar e mostrar ele para vocês, mas assim, porque tá com a minha namorada, mas assim, é um livro muito bom, tanto para quem tem interesse em estética quanto para leigos. Por quê? Porque é um livro em que o Scruton versa bastante, fala bastante sobre o que seria objetivamente a arte, o que seria objetivamente a beleza e o porquê que nós temos que estabelecer, ele dá argumentos, inclusive ele cita muito Kant. Sim, ele cita pra caralho o Kant. Acredito que as citações sejam sobre a crítica do juízo do Kant, mas enfim, ele dá basicamente argumentos objetivos do porquê que a arte deve ter um padrão objetivo e não subjetivo. E o porquê que a arte em si é algo objetivo, é algo que trata sobre o mundo real e não algo extremamente subjetivo. Não é que ele queira dizer que não pode existir arte subjetiva. Não é isso a moral da história, mas sim que a arte tem que se ligar a algo maior do que ela, a um sentimento universal, a algo que o ser humano comum possa entender, algo que tenha um valor, vamos colocar assim, um valor universal, algo que tenha um valor em si mesmo e que simplesmente existe uma diferença imensa, pelo menos assim, para o Scruton, para a argumentação dele, entre você querer fazer uma arte que em si ela é subjetiva, mas ela possui um significado que qualquer pessoa pode entender, e fazer uma arte que é feita pura e basicamente só para chocar ou para chamar a atenção, ou simplesmente que não transmite nada de forma objetiva. É algo que é tão subjetivo que simplesmente perde a significação. Enfim, ele basicamente argumenta sobre o porquê da arte ter que ter padrões objetivos e o porquê que a beleza em si é objetiva. E aí, como eu disse, ele cita gente pra caralho, inclusive ele cita pra caralho Kant. Então assim, se você tem interesse em estética, ou simplesmente você é um curioso, você tem interesse em arte e você quer contextualizar isso um pouco melhor com
com, sei lá, com qualquer coisa, você tem interesse por arte e ou estética e ou conservadorismo, porque para quem não sabe o Roger Scruton é conservador, e boa parte da lógica dele, dos argumentos dele são realmente de ordem conservadora, mas não um conservadorismo tipo, sabe, que é conservadorismo por ser conservadorismo, é um conservadorismo bem embasado e bem argumentado. Tanto é que é o que eu estou falando, ele cita até Kant, e Kant não é um filósofo conservador, enfim, sabe, para quem quiser entender, como eu disse, de estética, de arte, de beleza, de como embasar a arte em princípios objetivos e não completamente subjetivos, como embasar seja em argumento, seja em embasamento mesmo, leia Beleza, do Roger Scruton, que é um livro belo. E outra coisa também que faz esse livro ser muito bom é que ele tem muita ilustração, pelo menos a edição que eu comprei tem muita ilustração. Então assim, mesmo que você seja um leigo completo em arte, lá vai ter muita imagem, lá vai ter muito tipo exemplo do que ele está falando, do que as coisas que ele está falando, ele aponta as obras de arte e fala qual que é o significado de cada coisa, de cada quadro, e aí isso é um padrão objetivo, por ser algo que outras pessoas podem entender, compreender, por assim dizer. Enfim, é um livro também muito interessante para quem gosta de estética, de filosofia da arte, esse tipo de coisa, então eu também recomendo para vocês. É um livro moderadamente denso, não é nem fácil, nem de fácil leitura e nem de difícil leitura. Eu colocaria ele no campo do moderado, por assim dizer. Então, enfim, é isso. Eu só não tô com o livro aqui, então não vou poder mostrar pra vocês. A bateria tá acabando, tá tudo acabando nessa merda. Então é isso, espero que vocês gostem aqui dessa merda. O próximo recomendação de livro vai ser daqui a 4 anos, não sei quando vai ser, sei lá. Tô brincando. Mas é isso, era pra eu gravar podcast com ela, não vai rolar. E eu também acho que hoje não vai rolar escrever. Então, sei lá, enfim. É isso, até a próxima pra vocês. Espero que tenham gostado, até porque eu levei um tempo e depois eu vou ter que organizar toda aquela merda aqui de volta e tá organizado, sabe, por letra, e vai dar um certo trabalho para organizar tudo. Eu esqueci, não é por letra, é alfabeticamente isso, alfabeticamente, aí eu vou ter que... Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, senão meu trabalho foi à toa. Beijos, abraços e até a próxima.